Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, amém? Vira para esse varão valoroso, está do seu lado aí, diga para ele, ó, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus, Deus abençoe o Anderson, em nome de Jesus. Amados, neste momento, irmão Anderson vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Nós cremos que Deus colocou uma palavra no coração dele, e essa palavra ela tem uma encomenda, que é para o meu e para o seu coração. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu creio que o Espírito Santo que fala, que age, que conduz a igreja, né, que é o nosso conselheiro, o nosso orientador, ele tem, né, uma palavra para o nosso coração, né? Então tenha o seu coração aberto para aquilo que Deus deseja ministrar a você, né? Faça essa oração aí consigo, né? E diga, Deus, fale comigo nesta noite, né? E me ajude a observar a tua palavra na medida em que o Senhor ministra a mim, né, neste momento. Vamos orar mais uma vez e logo em seguida, irmão Anderson tem a palavra para ministrar com toda a liberdade do Espírito, né, as nossas vidas. Querido Deus, nós te bendizemos e te agradecemos por nos reunirmos na tua presença. Este culto, ó Deus, nós consagramos ao louvor da tua glória, ó Pai. E agora, Senhor, nossos ouvidos, nossos corações desejam, ó Deus, ouvir e receber a tua bendita palavra. Que o Senhor continue a revestir e capacitar, ó Deus, irmão Anderson, para que ele possa, ó Deus, tão somente ser um instrumento, um canal, um profeta do Senhor, a nos trazer, ó Pai, a tua bendita palavra. Fale conosco, nós te pedimos. Prepara mesmo cada ouvido, cada coração aqui, a começar pelo meu, ó Deus, para receber, ó Pai, o conselho do Senhor nesta noite. A ti seja dada toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos nesta noite. Abençoe todos os homens, todos os lares que aqui são representados neste momento. Nós oramos no doce e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É esquentado hoje, né? Trouxe até a toalhinha aqui, irmãos. Deixa eu pegar meu tablet aqui. Meu iPad. Meu iPad, O irmão um dia falou comigo assim, irmão, você tem que comprar um iPad para você. Eu falei, rapaz, eu estou custando para poder usar a folhinha. Mas louvado seja Deus, irmãos, por essa noite a qual o Senhor preparou, a qual o Senhor nos permitiu estarmos reunidos para podermos adorar o seu santo e glorioso nome. Somos privilegiados, irmãos, privilegiados de estarmos aqui, de termos essa liberdade. Estamos vendo aí como em muitos países, até mesmo em nosso país, nós já estamos vendo a perseguição cristã, ela se fortalecendo a cada dia, né? A cristofobia se fortalecendo a cada dia, irmãos. Mas isso não é para nos abalar, não, muito pelo contrário. Quanto mais se perseguiu o cristão, mais a igreja cresceu, amém? Então nós vamos continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nada nos cala. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. É a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. A palavra dele não passa, ela é fiel, ela é eficaz naquilo que ela é proposta, ela é poderosa, ela transforma, ela renova, ela dá vida, ela restaura, ela cura. Esse é o poder da palavra do Senhor, amém? Abram comigo, por favor, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11, apenas o versículo 1. À medida que você for encontrando, se coloque de pé, por favor. Nós vamos fazer também mais uma oração. Quero levantar um clamor aqui neste momento, né, por tudo que está acontecendo. Nosso culto de homens, nós estamos vendo, né, as coisas que têm acontecido, em especial ali no Afeganistão. Hoje é o centro das atenções no mundo, né? Os conflitos que estão acontecendo ali, mas sabemos que existe um propósito, existe um governo soberano do Senhor sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permite essas coisas acontecerem? Pelo mesmo motivo que Ele permite várias coisas acontecerem nas nossas vidas. Perguntaram para Jesus assim, por que esse menino nasceu cego? O pai está em pecado, a mãe está em pecado, ele tem pecado? Jesus disse, não, isso tudo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, sabemos, irmãos, que Deus tem um propósito, por mais que nós não entendamos, mas o Senhor está no governo de tudo. Vamos ler a porção da palavra, logo em seguida nós vamos fazer a nossa oração. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, em algumas versões, no tempo da primavera, né?
enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Detalhe, porém, Davi ficou em Jerusalém. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor neste momento para te agradecer por tudo e te louvar, Senhor. É a tua palavra, é ela que transforma, é ela que muda. Indiferente de quem a ministra, Senhor, o poder está na tua palavra. O Senhor nos concedeu, nos conferiu essa autoridade, esse poder de sermos feitos os teus filhos, de podermos manusearmos a tua palavra, proferirmos a tua palavra, andarmos pela direção da tua palavra. Por isso, neste momento, Senhor, a tua palavra nos permite levantar a ti um clamor, e queremos clamar, Senhor, por todo aquele povo que está ali no Afeganistão, Senhor, em especial a tua igreja que está ali plantada, Pai. Infelizmente, meu Deus, quando padece uma nação, todos padecem, Senhor, e os teus filhos também estão sofrendo, Pai, nestes momentos de perseguição e de luta. Mas peço-te, ó Senhor, que o Senhor os guarde em boa paz, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor vai dando aí estratégias para os teus filhos que estão ali, para superarem estes momentos de dificuldades, Pai. E aqueles que ainda não te conhecem ali, Senhor, que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, que eles venham entender e conhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, não há outro Deus senão o Senhor, e que eles venham se render completamente a Ti, ó Senhor Jesus, tendo o Senhor como o único Salvador da vida deles. É o que nós clamamos a Ti neste momento e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Por que eu fiz questão de fazer menção, irmãos, disso? Dessa situação lá no Afeganistão. Não sei se vocês perceberam que nesse momento de guerra, os aviões que saem de lá com os refugiados, os homens, as pessoas que fogem, na sua maioria são homens, vocês repararam? Você não vê crianças, você não vê mulheres, muito pelo contrário, mulheres e crianças estão sendo abandonados por aqueles frouxos, porque é assim que eles são, é isso que eles são, um bando de frouxos, homens frouxos que seguem uma religião vã, uma religião fraca, fracassada, uma ideologia fracassada, porque não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecessem, irmãos, eles saberiam que a palavra de Deus nos ordena, como maridos, por exemplo, a amar as nossas esposas, como Cristo amou a sua igreja e por ela deu a sua vida. Ou seja, indiferente dela pecar, indiferente dela falhar, indiferente de errar, ainda assim nós a amaremos. Nós ainda perdoaremos, nós ainda estaremos com ela, nós a suportaremos, nós seremos o porto seguro. Por isso, irmãos, no cristianismo nós não veríamos e nós não estamos vendo pastores deixando as suas esposas para trás, nós não estamos vendo pastores deixando os seus filhos para trás, mas aquele bando de afegão frouxo que está indo embora. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eles estão vivendo um momento de guerra e estão fugindo da guerra. E é sobre isso que eu quero falar, irmão, sobre as batalhas, sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre as batalhas que nós devemos enfrentar, e muitas das vezes nós acabamos fugindo, ou pior, nos acomodamos. Quando o guerreiro fica em casa, é isso que acontece, irmãos, é um frouxo, é isso que acontece quando eu e você desistimos de orar, somos frouxos, é isso que acontece quando eu e você desistimos de ler a Bíblia, somos frouxos. É isso que acontece comigo e com você, quando deixamos de jejuar, quando paramos de lutar pelas nossas famílias, quando paramos de lutar pela igreja do Senhor, quando paramos de lutar pela obra. Dura essa palavra, não é, irmãos? Como o pastor diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Doeu primeiro aqui, doeu primeiro no meu coração, mas é uma realidade, irmãos. Porque estamos vivendo uma guerra. Estamos vivendo uma guerra e achamos que já estamos fortes, e achamos que somos poderosos, e achamos que já dominamos toda a nação, e achamos que temos todo o poder, que conseguimos nos desvencilhar das armadilhas, das astutas ciladas de Satanás. Porque é justamente isso que está acontecendo com Davi aqui. É justamente essa circunstância na qual Davi está inserido. Um homem frouxo que não foi à guerra. E por causa disso, começou a vivenciar um desastre na sua vida. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 10, nós vamos ver que houve uma guerra, que o povo da Síria, o povo de Amon, os amonitas, eles se levantam para guerrear contra Davi. O rei dos Amons morre, o seu filho assume a sua posição, Hanum.
E ali, em forma de gratidão, Davi envia alguns mensageiros para poder parabenizar, né, a sua nova posse, para dedicar as suas condolências pelo pai perdido, mas também para demonstrar apoio. Mas o conselho que esse jovem recebe é de que aqueles homens, aqueles mensageiros que Davi enviara, na verdade seriam, talvez, provavelmente, espias, para que Davi pudesse guerrear e ganhar a guerra contra eles. Então o que esse homem faz? Ele pega esses mensageiros, corta ali a metade das barbas, rasga ali a metade das roupas até as suas nádegas e os devolvem para Davi. Esses homens voltam para Israel agora humilhados. Foram ali cumprir uma ordem, foram ali fazer a sua tarefa e voltam humilhados para casa. Mas Davi, irmãos, não deixa isso baixo, porque Davi é um homem de guerra. Davi até então é um homem que não baixa a guarda. Davi é um homem que está ligado no trono da glória. Davi é um homem que tem a percepção. Davi é um homem que está enxergando as coisas que Deus está vendo, porque ele é um homem segundo um coração de Deus, segundo o coração de Deus. Então Davi agora prepara Joabe e seu irmão Absaí para poder ir em guerra, para se preparar em guerra, porque Hanum se levanta para guerrear contra Israel. Se levanta para lutar com Israel, e não somente ele chama os sírios, ele aluga os sírios para com ele também batalhar contra Israel. E ali no meio daquela batalha, Joabe com o seu irmão se preparam e falam: olha, se os sírios vier do seu lado, Absaí, eu vou até você e nós vamos guerrear contra eles. Mas se os amonitas vierem até mim, você vem até mim e aí nós vamos guerrear. Estava definida a estratégia de guerra. Então eles vencem essa batalha. Não satisfeito com a derrota, o rei sírio se levanta novamente para guerrear contra Israel. Só que dessa vez eles encontram um guerreiro. Dessa vez eles encontram um homem ainda mais preparado. Eles se encontram com Davi. Davi, ele mesmo, se levanta para preparar toda a artilharia de guerra. Ele mesmo se levanta para organizar as estratégias de guerra. Ele mesmo desce até Rabá para poder guerrear contra os sírios. E mais uma vez, vitória. Vitória atrás de vitória. Um homem acostumado com vitórias. Um homem acostumado a guerrear, um homem acostumado a sair de casa, um homem que não ficava perdendo o seu tempo na frente da televisão, um homem que não ficava em casa gozando dos prazeres da sua carne, um homem que não ficava em casa desperdiçando o seu tempo com as coisas deste mundo. Era um homem que estava andando com Deus, era um homem que tinha visão de Deus, era um homem que se levantava para guerrear com Deus, pois em todas as batalhas ele dizia: o Senhor é conosco. Por isso as vitórias, irmãos. Mas agora, no capítulo 11, nós vamos ver Davi parando. Nós vamos ver Davi acomodando. No tempo em que os homens saem para a guerra, no tempo em que os soldados saem para a guerra, no tempo em que os generais estão em guerra, no tempo em que os reis deixam os seus palácios para guerrear, Davi está em casa. Está sentado em casa assistindo Netflix. Está sentado em casa assistindo o jogo do Cruzeiro. Está sentado em casa assistindo o jogo do Atlético, ao invés de vir para o culto, porque ele é fortão. Ele agora é um grande rei. Ele não precisa mais vir no culto. Ele não precisa mais vir na escola bíblica dominical. Ele não precisa mais estudar a Bíblia. Ele não precisa mais levantar nas madrugadas para clamar. Ele não precisa mais buscar ao Senhor. Não precisa mais ir ao templo. Ele agora é um cara grandão, fortão. Ele é poderoso. Ele não precisa. Ele está ocupado com outras coisas, ele está ocupado com os seus negócios, ele está ocupado com a sua empresa, ele está ocupado com a sua carreira profissional, ele está ocupado com a sua faculdade, ele está ocupado com as suas relações sociais, ele está ocupado com a peladinha do fim de semana, ele está ocupado lavando o carro, ele está ocupado, irmãos, ele não tem tempo mais para sair de casa. Davi agora está em casa, Davi agora está em Jerusalém, na tranquilidade do lar, enquanto Joabe, Absaí, Urias, outros mais guerreiros estão em guerra. Irmãos, infelizmente, muitas das vezes nós fazemos assim. Muitas das vezes nós acomodamos. Muitas das vezes nós relaxamos e esquecemos que a vida, ela é uma constante guerra espiritual. E não sou eu, irmãos, quem diz isso. É a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 até o versículo 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Olha o que Paulo está falando. Andando na carne, vivendo, as minhas armas não são carnais, mas eu estou em uma milícia, eu estou militando. E ele vai continuar, para destruir as fortalezas.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, nós estamos a todo momento travando uma guerra espiritual. Aonde? Na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento. Nós estamos a todo momento, irmãos, lutando com isso aqui, ó. Lutando com o nosso intelecto, lutando com o nosso psique. Por que que tantas pessoas vão para a faculdade, estudam e nunca mais voltam para a igreja? Primeiro, porque não tem base bíblica, não estudaram, não tem vida com Deus, não se edificaram. E segundo, porque deixou as coisas do mundo tomar o lugar da palavra de Deus. Ou substituiu o conhecimento de Deus pelo conhecimento mundano. Aí lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai falar: porque a carne cobiça, ou milita, ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Que quereis quem? O Espírito. Não sei na versão de vocês, mas na minha versão, o Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Estamos, irmãos, constantemente em luta. Estamos constantemente como homens, principalmente, homens de guerra, homens valorosos, varões valorosos. Estamos constantemente em guerra. Estamos em guerra pelos nossos conflitos internos. Estamos em guerra pela nossa família. Estamos em guerra pelos nossos filhos, que todos os dias são bombardeados por essa mídia podre, cafajeste, ordinária, cretina, que tenta mudar a cabeça das nossas crianças, ainda na idade do Filipinho. É triste, irmãos, mas é uma verdade, infelizmente. E é contra isso que nós lutamos. Enquanto você, pai, está lá tentando educar o seu filho, lá na escola dele tem 4.000 tentando deseducá-lo. Enquanto você em casa está lá ensinando a palavra de Deus, insistindo, mostrando os caminhos do Senhor, lá na escola tem 4.000 amigos, mais um monte de professor que não tem vida com Deus. Louvo a Deus que tem ainda professores que têm vida com Deus, mas infelizmente tem muitos que não têm e estão distorcendo a cabeça dessas crianças, para que amanhã elas não estejam aqui como nós estamos hoje. Para que elas não venham à presença do Senhor, não venham à casa de Deus, não venham adorar o Senhor, não sirvam o Senhor. É isso que estão ensinando, irmãos. Essa é a luta que nós estamos enfrentando. Essa é a batalha que nós estamos enfrentando. Então, quando nós decidimos ficar em casa, quando nós escolhemos na quinta-feira, ao invés de vir para a casa de Deus, ficar em casa, sentado, eu sei que alguns vão nos assistir depois pela internet, não estão assistindo agora, mas vão ter oportunidade de assistir pela internet. Sei que muitos irmãos são justificáveis de não estar aqui hoje, mas a maioria poderia ter vindo, está indo à casa do Senhor, em algum lugar, para adorar ao Senhor, mas escolheu a desculpa do eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Irmãos, eu estou acordado desde as 3 da manhã, e louvo a Deus por isso que o Senhor tem nos dado força, que a palavra de Deus nos garante isso, né, pastor? O Senhor nos daria força para voarmos como asas de águia. Quem nos dá força é o Senhor, irmãos. Não é aquele arroz com feijão que você come todo dia, não. É o Senhor. É Ele que te fortalece, Ele que te mantém de pé. Porque se Ele quisesse parar o seu coração, Ele já teria parado. Ó, um infarto fulminante, questão de segundos, você estaria numa cova. Você estaria prontinho. Em questão de horas, já estaria gelado. Seu corpo já não valeria nada. Em um dia você já estaria apodrecendo. Com o estalar de Deus, Deus poderia fazer isso. Mas não fez. Porque a palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Aleluias. Olha só que motivo de alegria, irmãos. Mas não precisa de mais motivo nenhum para a gente vir para a casa de Deus. Não tem mais motivo nenhum para a gente vir adorar o Senhor. Não tem mais motivo nenhum para poder falar, Senhor, obrigado. Mas infelizmente, irmãos, nós achamos o Deus desse século, o Deus que as pessoas ensinam aí fora, é o Deus que dá bens materiais. Você é vitorioso só se você comprar um carro zero. Você é vitorioso só se você tiver um bom cargo na sua empresa. Você é vitorioso só se você tiver bens materiais, só se você tiver uma casa linda. Você só é vitorioso nessas circunstâncias. Não, irmãos, eu não estou falando que Deus não faz essas coisas nas nossas vidas, mas essa não é a vitória que nós temos. A nossa vitória é poder levantar os olhos para o céu e falar assim, Senhor, obrigado porque eu tenho a oportunidade de te servir nesse dia de hoje. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, porque morreste para mim na cruz e fizeste por mim aquilo que eu não tinha poder nenhum para fazer, que é me reconciliar com Deus das minhas almas, mesmo eu sendo pecador. Olha só, Pai, eu sou falho e pecador, mas o Senhor olhou por mim hoje. Só isso já é mais que suficiente, irmãos. Só o irmão ali entendeu. Você tem motivo mais que suficiente, irmãos.
Se você não tivesse nada, tivesse na miséria agora, mas tivesse com esse coração batendo no peito, aí você poderia levantar a mão para o céu e falar: Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Irmão, se nós olharmos Mateus capítulo 4, nós vamos ver que não é Jesus que ofereceu bens materiais, não, foi Satanás. Satanás ofereceu um pão para comer. Satanás ofereceu o status, o reconhecimento mundano. Satanás ofereceu as glórias, os reinos dessa terra. Quem ofereceu bens materiais foi Satanás, não foi Jesus, não. João capítulo 16, o Senhor Jesus ele fala assim: olha, não vos escandalizeis, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão caluniados, vocês serão humilhados, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia, essa é a nossa vitória, vencer o mundo, vencer essa corrupção que está lá fora. É contra isso, irmãos, que nós estamos lutando. Sabe o que mais me admira? É ver pessoas que não querem lutar, mas querem ter vitória. Meu Deus do céu, essa é a parte mais complicada. A pessoa quer vencer na vida, mas quer ficar sentada. Acha que o milagre vai cair do céu. Irmão, eu sei que Deus vai fazer milagre, mas olha o que a Bíblia fala, que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições. Ele sabe o que nós vamos pedir? Sabe, mas olha o que ele fala: apresente as suas petições. Pediste e não recebeste, porque pedistes mal, para gastardes com os vossos deleites. Tiago. Simples, irmãos. Simples. Então nós temos sim a nossa parcela de responsabilidade. Só tem vitória quem batalha. E só batalha quem se dispõe a lutar. Irmãos, numa guerra só existem dois lados: dos vencedores e dos perdedores. Não existe meio termo. Empate é só no futebol, só nos esportes. Na guerra não existe isso. Não existe, foi empate, né? Guerra do Iraque, guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Saímos empatados. A guerra do Vietnã, saímos empatados. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, saímos empatados. Não tem empate não, irmãos. Ou alguém vence e outro perde. Pronto. Então nós precisamos entender que se nós não estamos lutando, automaticamente estamos perdendo. Para pensar nisso. Porque quem não sai para guerrear vai ser derrotado. Se alguém se levanta para guerrear contra a sua nação, uma nação se levanta contra outra nação. Se ninguém tivesse levantado contra os nazistas, lá na Segunda Guerra Mundial, vocês acham que eles iam parar? Claro que não, eles iam continuar. E todo mundo que ficasse quieto ia ser subjugado. Guerra é assim, irmãos. Batalha é assim. Luta é assim. Não existe guerra para quem fica sentado dentro de casa, assistindo, como diz o Raul Seixas, né? Esperando a morte chegar. Fica esperando a morte chegar para você ver. Vai passar a eternidade no inferno desse jeito. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade de quem não luta, é a derrota. Quer vitória, arregaça a manga. Sabe o que é mais legal de lutar com o Senhor? De lutar nessa vida? É que nós temos o Senhor para lutar conosco. Ele não só luta conosco, mas Ele luta por nós. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver, né, Josafá sendo cercado, ele desesperado, vamos perder a guerra. De repente, Deus fala com ele assim: Josafá, não levanta uma unha. O que Josafá faz? Rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, clama um jejum. Ele parou? Ele ficou em Jerusalém quieto? Não. Clama um jejum, toda a nação, boi, bebê, nem bebê vai se amamentar, vai todo mundo fazer jejum, vamos passar a noite inteira em claro, vigiando, orando, cantando, louvando ao Senhor. Ao invés de colocar os soldados em formação de batalha, ele chama os levitas: vem cá, levitas, vem cá, sacerdotes, vamos começar a adorar a Deus, oh aleluias, vamos começar a clamar ao Senhor. Vou passar essa noite, eu estou em guerra, mas é o meu Senhor quem batalha por mim, porque eu sei que amanhã eu terei vitória no Senhor. No outro dia ele acorda, está todo mundo morto lá do lado de fora. Deus fala com ele assim: vai lá fora e pega os despojos. Ô irmãos, ele não só ganhou a guerra, sem levantar uma palha sequer, sem levantar um dedo, mas ele saiu beneficiado por isso. Extremamente rico desta guerra. Nós não podemos ficar parados, irmãos. Precisamos aprender como Neemias, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ver lá no capítulo 1, Neemias se incomodando por causa das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Irmãos, primeira coisa que um guerreiro tem em seu coração: ele não se conforma. Não vos conformeis com esse mundo. Ele está o tempo inteiro ligado no trono. Ele sabe que nada é normal. Sabe o não tem nada a ver, que a gente sempre fala aqui? Ele sabe que alguma coisa tem a ver sim.
Certa vez falaram comigo assim, mas tudo para você é espiritual. A palavra de Deus é que fala isso. É 1 Coríntios capítulo 2, Paulo que fala isso. Ele fala assim, olha, o homem carnal discerne as coisas do homem, mas o homem espiritual compreende as coisas de Deus. Quem anda na carne vai discernir as coisas da carne. Quem anda no Espírito vai discernir as coisas do Espírito. Aí Paulo vai encerrar no versículo 16 do capítulo 2, falando assim, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, somos espirituais ou não somos? Precisamos ver as coisas com uma conotação espiritual. Obviamente, irmãos, tem coisas que não são, mas nós precisamos primeiro fazer essa avaliação. Não podemos achar que não tem nada a ver. Porque é isso que Neemias faz. Olha, tem alguma coisa errada lá em Jerusalém. E clama ao Senhor, e o Senhor levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele desce. Mas sabe o que eu acho sagaz em Neemias? Quando ele chega e vê aquela situação, ele deixa todo mundo ir dormir, espera todo mundo ir dormir. E aí quando todo mundo está dormindo, ele chama uma meia dúzia de pessoas, gente de oração, gente de jejum, gente de leitura da palavra, gente de como que anda assim, com Jesus. Ele chama essas pessoas, vamos dar uma volta, montem seus cavalos e começam a ver o tamanho do estrago. Para muitos irmãos, a reconstrução do muro demoraria anos. Neemias dá aquela volta antes do amanhecer. E a Bíblia vai falar que ele não contou isso para ninguém. Sabe o que é isso, irmãos? Estratégia. Vou para a guerra? Primeiro eu vou me preparar. Eu vou entender o que está acontecendo. Eu vou ver o que está acontecendo. Senhor, me mostra, tem alguma coisa errada. Senhor, me mostra, irmãos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sirvo um Deus que ainda fala. Eu sirvo um Deus que ainda fala com vocês. Você serve um Deus que ainda fala? Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala com os seus servos. Deus ainda dá direção. Deus ainda dá discernimento. Olha o que Tiago vai falar. Aquele que pede a Deus sabedoria, Deus dá com alegria. Lá não fala se é crente, lá não fala se é ímpio, lá não fala qual que é a situação da pessoa. Lá fala que quem clama, Deus dá. Olha que situação. Então, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos porque não perguntamos. Entramos em guerras despreparados porque não perguntamos. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me mostra. Me mostra porque tem alguma coisa errada aqui na minha casa. Tem alguma coisa errada com os meus filhos. Tem alguma coisa errada com a minha esposa. Deus ainda fala. Deus ainda revela os seus. Neemias dá uma volta, prepara tudo. Mas na frente nós vamos ver algumas pessoas se levantarem contra Neemias. E tentarem tirá-lo da obra que ele estava fazendo. Sabe o que ele fala? Eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Ele sabia muito bem onde ele estava botando o pé. Ele sabia cada tijolo que ele estava colocando naquele muro. Ele sabia, cada amassada, cada virada de massa que ele dava, cada enxadada que ele dava naquela massa. Ele sabia, ele conhecia cada grão de areia que estava sendo colocado ali. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que o esperava. Discernimento, preparar para ir para a guerra. Então nós precisamos, irmãos, nos preparar para entender qual que é o tamanho do estrago, o que nós precisamos fazer para poder conquistarmos a vitória. Quem desiste de lutar, irmãos, está desistindo disso, de conquistar as vitórias. Quem desiste de lutar, desiste de receber o prêmio da soberana vocação. Quem desiste de lutar, a Bíblia fala que quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Ou seja, a pessoa que desistiu, igual a mulher de Ló, né? Saiu de Sodoma, mas sai de Sodoma, mas Sodoma ainda estava nela. Olha para trás e vira uma estátua de sal. Igual os israelitas que foram mortos no deserto, que não herdaram a terra prometida, porque passaram anos e anos reclamando ao Senhor, falando que estava com saudade do Egito, irmãos. Quantas pessoas estão na igreja e ainda sentem saudade do Egito? Deus te trouxe aqui nessa noite para acabar com essa saudade, para cortar com essa raiz. Você também que nos ouve em casa, Deus quer cortar essa raiz de vez. Deus quer acabar com isso na sua vida. Ele está te dizendo, larga o Egito para trás, porque eu tenho uma terra que manda leite e mel para você. Eu tenho uma terra de vitórias. Eu tenho um muro que está sendo reconstruído em volta da sua casa. Para de se preocupar. Para de lutar com as suas mãos e começa a lutar com o seu coração, com a sua mente, com a palavra do Senhor. Brinco com minha mãe espiritual, né? A irmã de Lé, missionária de Lé, lá em Paz de Minas, ela sempre fala isso comigo. Meu filho, toma posse da palavra de Deus. Tudo que você for fazer, toma posse da palavra de Deus. Se oriente pela palavra.
se guie pela palavra, busque a palavra, medite na palavra, deite sobre a palavra, engula, coma a palavra todos os dias. Não se afaste da palavra. Ela vai ser a sua bússola. Ela vai ser o seu guia. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, irmãos. O que acontece com quem desiste? O Senhor Jesus vai falar assim: aquele que perseverar até o fim. Agora, aquele que persevera só até o meio do caminho, ele será salvo? Não. É aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Tem que perseverar até o fim, irmãos. Lutar, guerrear só até a última jarda, até o último metro, não resolve não. Correr, irmãos, o Usain Bolt, ele corre lá os 100 metros. Não adianta correr 99 metros e 99 centímetros, não. Ele não iria ganhar. Ele teve que correr os 100 metros. É ir até o fim. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de olhar para trás. Ah, mas eu estou cansado. Clama ao Senhor, Ele renova as suas forças. Você vai acordar 3 horas da manhã, vai ficar até meia-noite acordado e vai se sentir um jovem. Vai ser como o Caleb, 85 anos, mas o meu vigor é de um menino. Me sinto como um menino. Foi isso que ele falou. Eu me sinto como um menino. Vigor. Abraão com 100 anos, irmãos, estava fazendo filho. Estava sendo pai com 100 anos de idade, correndo atrás de menino, com 100 anos de idade. Sabe por quê? Não, Abraão não era melhor do que ninguém não, irmãos. Abraão também tinha seus erros. Ele se desviou, ele desobedeceu a Deus em determinado momento de sua vida para se deitar com Agar, por causa da sua pressa em ver a promessa cumprida sobre as suas vidas. Não soube esperar em Deus, ele também teve seus defeitos. Ele também foi apressado e comeu quente e cru. Mas nós precisamos entender, irmãos, precisamos perseverar até o fim. Perseverar é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, como o pastor Fernando sempre fala aqui. Vida espiritual é uma maratona. Maratona você não arranca e dá todo o seu gás na primeira corrida, não. Você vai, no passo. Você encontra primeiro o seu ritmo. E aí você vai continuamente, mantém o seu ritmo. Olha o que o Senhor vai falar conosco em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Aquele que vencer, darei a ele o direito de assentar comigo no trono. Irmãos, se está perdendo, não vai sentar no trono. Nós precisamos vencer. O Senhor está nos levantando para vencer. O Senhor está nos levantando para guerrear uma guerra que já está ganha. Porque é nele, é com ele, é por ele, é dele, é para ele. Todas as coisas é para ele. Então aí nós vamos continuar e vai falar. Davi, ele está ali no tempo que deveria sair e não sai. Então ele envia alguém no seu lugar. Irmãos, nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. Não podemos terceirizar a nossa batalha. Nós não podemos terceirizar os nossos joelhos dobrados no chão. Não podemos terceirizar o nosso jejum. Eu sempre falo isso com os meus filhos. Olha, eu posso até pagar a escola para vocês, mas eu não posso passar nas provas. Eu não posso te dar um diploma. Eu não posso arrumar um emprego para você. Eu não posso conseguir um emprego para você. Você vai ter que fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é pagar a escola. É te dar os estudos. Te dar a oportunidade. Você vai na escola. Mas quem é que vai ter que aprender com o professor? Você, não sou eu. O Senhor, irmãos, Ele nos chama a participarmos, a envolvermos. Quando olhamos para Davi aqui no capítulo 11, irmãos, nós vemos, infelizmente, um guerreiro hipnotizado pela beleza de Batseba. Ao invés de sair, a Bíblia fala no versículo 2 aí, que ele andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha só. O cara, quando fica em casa, que desastre, irmãos. É igual uma avalanche. Depois que rola a primeira bolinha de neve, é só ladeira abaixo. Davi aqui fica encantado com a beleza de Batseba. Fica ali hipnotizado. Irmãos, quantas pessoas, quantos homens de Deus foram hipnotizados pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Que tristeza, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo vai falar: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos se desviaram da fé. Olha que tristeza. Pessoas, irmãos, que jejuavam, pessoas que oravam, pessoas que estavam ali, junto com Paulo na obra do Senhor,
pessoas que estavam ali plantando a igreja, regando a igreja, ajudando o crescimento da igreja, pessoas que trabalhavam, pessoas que serviam, pessoas que participavam, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que profetizavam, pessoas que eram usadas para curar, pessoas que eram usadas para revelar, pessoas que eram usadas em diversas áreas da obra do Senhor, agora paralisadas por causa da beleza do mundo. Quantas vezes nós não somos assim? Somos hipnotizados pela beleza do mundo, somos hipnotizados pelo carro que compramos, somos hipnotizados pela casa bacana que temos, aquela TV de 75 polegadas, que o LED, OLED, nem sei mais qual que é a última que tem aí. Somos hipnotizados pela nossa programação de televisão com 500 canais, isso parece algo extraordinário, né? Somos hipnotizados pelo Instagram, somos hipnotizados pelo Facebook, somos hipnotizados pelo YouTube. Passamos horas afinco vendo vídeos, rolando o dedo naquela porcaria ali, ó, alisando a tela do celular, quando poderíamos passar horas diante do Senhor de joelhos, falando: Senhor, eu estou aqui. Como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Poderíamos passar horas pregando o Evangelho, poderíamos passar horas lendo a palavra, poderíamos passar horas com os nossos filhos, poderíamos passar horas fazendo coisas muito melhores. Somos hipnotizados, assim como Davi. O problema, irmãos, como eu falei, isso causa um efeito em cascata. Davi está agora hipnotizado por Batseba e começa as coisas na sua vida. Primeiro, ele se hipnotizado e traz aquela mulher para se deitar com ela. Uma mulher que não era sua, mulher casada com um dos seus guerreiros, que estava lá na guerra, enquanto ele estava em casa. Ele pega a mulher do cara, se deita com ela e engravida a mulher do cara, e o cara está lá na guerra. Olha que cretino, olha que vagabundo esse cara, irmãos. Como é que pode um cara que é chamado um homem segundo o coração de Deus fazendo isso? Irmãos, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez, você acha que eu e você não fazemos isso com Deus? Você acha que eu e você não traímos Deus como uma prostituta, espiritualmente falando, quando nós deixamos de orar? Quando nós deixamos de vir ao culto bíblico para as desculpas mais farrapadas, as mais variadas? Quando deixamos de vir a uma escola bíblica, quando nós deixamos de nos envolver com a comunidade, quando deixamos de envolver com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor? Não somos como Davi, que estamos hipnotizados. Quando deixamos, irmãos, de fazer a obra do Senhor, eu não posso ajudar na cantina, eu não posso ajudar com o lanche, eu não posso ajudar com as crianças, eu não posso ajudar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Preste muito bem naquilo que estamos fazendo, prestemos, irmãos, porque, como eu falei, irmãos, cabe para mim também. Deus falou comigo, preciso revisar muitas coisas na minha vida, isso vale para mim. Preciso revisar meu tempo com Deus, preciso revisar meu tempo de oração, porque está pouco, acho que posso fazer mais. Preciso revisar meu tempo de jejum com Deus, posso fazer mais. Porque o dia que eu achar, irmãos, que o que eu faço já é o suficiente, eu sou igual Davi. Eu sou um guerreiro que está dentro de casa. Vou falar de mim, irmãos. Sou mais um guerreiro que estou dentro de casa, hipnotizado pela beleza de Batseba, hipnotizado pelas belezas do mundo. E aí, por causa disso, ele começa a contaminar a sua relação com Deus. Olha só o que um guerreiro parado em tempos de guerras fazem. Ele hipnotizado, ele primeiro incita Urias a se deitar com a sua mulher quando volta da guerra. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, que Urias volta, ele chama Urias para voltar da guerra. Olha a ideia desse cara: engravidei a mulher dele. Então o que eu vou fazer? Vou trazer o cara para casa e dar uns dias de folga para ele, né? O cara já está vários dias dentro de casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para a cama com a mulher dele. Pensou Davi, né? O plano vai dar certinho. Não deu. Segunda coisa, ele falou assim: esse cara não foi deitar com a mulher dele ontem, eu vou fazer o seguinte, eu vou encher a cara dele na cachaça. É assim que o mundo faz conosco, irmãos. Nos embriaga, nos faz sentir que aquilo é gostoso, de que os prazeres carnais são bons. E aí ele embriaga Urias, para ver se Urias descia. E fala: Urias, olha só, você voltou da guerra, está cansado. Toma umas, vai descansar, vai para sua casa. Tira uns dias de folga. Urias chapado, irmãos, chapado. Como diz aí, né? Encheu o coco. O Urias não vai para casa ainda assim. Sabe por quê? Urias era um homem de caráter, apesar de tudo. Urias fala assim: o quê? Enquanto os meus irmãos
Enquanto os meus conterrâneos, meus amigos de guerra, estão lá na frente de batalha, morrendo, matando, lutando, dando porrada em todo mundo, tomando porrada de todo mundo, eu vou ficar em casa deitando com a minha mulher? Não vou fazer isso não, meu rei. Me desculpa, mas não vou fazer isso. Aí Davi agora tem uma terceira ideia genial. Eu penso assim, agora funciona, né? Agora eu vou resolver esse problema. Joabe, faz o seguinte, escrevendo na carta, faz o seguinte, põe Urias na frente de batalha e recua todo o batalhão e deixa Urias sozinho lá. Ele fecha a carta, sela com o selo real e fala assim, ô Urias, faça favor, faça, meu rei. Aqui, entrega essa carta para Joabe, ele está lá na frente da guerra, eu preciso mandar esse recado para ele. Urias, não, claro, com certeza agora, meu chefe. Pega a carta com o maior prazer e vai levar, vai fazer essa tarefa, que nem era dele. Ele era soldado, ele não era mensageiro. Não era trabalho dele levar essa carta. Mas mesmo assim ele vai. É isso, irmãos, que o diabo faz nas nossas vidas, nos engana. Nos coloca para fazer coisas que nem deveríamos estar fazendo. Nos coloca para estar em lugares que nem deveríamos estar. Nos coloca para ouvir coisas que nem deveríamos estar ouvindo. Nos coloca para beber coisas que nem deveríamos estar bebendo. Quem é bom entendedor vai entender. Porque essas coisas estão nos afastando. Então ele desce, entrega a carta, Joabe lê, fala assim, meu Deus do céu, fazer o quê? O rei mandou, recua, Urias vai para frente de batalha e é morto. Davi pensa assim, problema resolvido, é ou não é? Não. Ele se esqueceu de uma coisa. Ele acumulou o seu pecado, ele tentou ficar tranquilo com o seu pecado, ele se afastou de Deus, tentou ficar em paz com isso, não se arrependeu, estava dominado por aquela circunstância, mas ele esqueceu só de uma coisa. Deus não esqueceu de nada daquilo. Deus não estava nem um pouco tranquilo com aquela situação. Deus não estava nem um pouco confortável com aquela situação. Muito pelo contrário, estava extremamente irado com ele por causa disso. Capítulo 12, nós vamos ver, aqui de 2 Samuel, nós vamos ver o profeta Natã sendo instruído por Deus a ir procurar Davi. Se levanta, vai até Davi, Natã. Tem um recado para o meu servo. Natã chega e conta uma parábola para Davi. Davi, um cara tinha muitas ovelhas. E aí um outro lá tinha, um pequeno fazendeiro, tinha uma ovelha só. E esse cara de muitas ovelhas foi lá, nesse cara de pequena fazenda, e tomou a ovelha do cara e matou. Davi imediatamente para Natã. Natã, não, quero saber quem que é esse cara. Vou mandar matar ele agora. Natã fala assim, esse cara é você. Quando fez com Urias, que você achou que ninguém estava vendo. Mas Deus viu tudo que você fez. Você matou a ovelha dele. É, irmãos, tem coisa pior para um homem que viver tranquilamente numa vida de pecado, achando que Deus está tranquilamente com o seu pecado. Não tem coisa pior para nós, irmãos, do que viver afastado de Deus. Eu conheço, irmãos, esse sentimento, essa sensação. Achar que ficar longe de Deus vai ficar tudo tranquilo. Achar que ter dinheiro na conta, as contas pagas, vai estar resolvido. Achar que vai estar com saúde, viagens caras, vai estar tudo resolvido. Achar que beber as melhores bebidas, os melhores champanhes, vai te trazer algum alento. Não vai, irmãos. Sua consciência vai ficar tranquila por um tempo. Vai ter um dia que um Natã vai aparecer para falar para você, Deus não está confortável. E pode ser que esse Natã está falando hoje para você, Deus não está confortável com a sua situação. Deus não está tranquilo com a sua situação. Deus não está em paz com a sua situação. Deus não está confortável com você parado dentro de casa, enquanto uma guerra está acontecendo ao seu redor. Sua família está sendo destruída, seus filhos estão sendo destruídos, seu relacionamento com Deus está sendo destruído, e você está em paz. Não fique em paz com isso, meu irmão. Não fique em paz com a vida que você tem. Ah, mas já oro, já jejuo, já leio a Bíblia. Como eu disse, irmãos, não fique em paz com isso. Não se contente com isso. Por mais que nós aprendamos com João, que ele cresça e eu diminua, o processo de descer, irmãos, é buscando mais. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. A matemática de Deus é diferente. Feliz com Deus é quem chora. Vitorioso para Deus é quem é humilhado. A matemática de Deus é diferente. Então não vai achando que vai estar tudo em paz, está tudo tranquilo, que não está.
Está tudo errado, nós estamos em guerra. Estamos em guerra contra o sistema político. Estamos em guerra com o sistema espiritual. Estamos em guerra a todo momento, irmãos. Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Você não é menos um na conta de Satanás, ele te quer. Ele está doidinho com você. Ele quer te arrastar com ele para o inferno, porque ele sabe que o dele já está garantido. O lugarzinho dele já está reservado lá no inferno, e ele quer te levar junto. Podemos fingir para o mundo inteiro, irmãos, que amamos a Deus. Podemos falar, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, sou membro lá da IBNH, mas nós nunca poderemos esconder de Deus o nosso coração. Podemos fingir que frequentamos uma igreja, que somos cristãos, mas nunca esconderemos a verdade que é no nosso coração diante do Senhor. Nunca esconderemos do Senhor. Mas sabe o que eu acho mais lindo, irmãos? O Deus que sonda e conhece todos os corações, Ele sempre está pronto para nos perdoar, se fizermos isso de todo o coração. Eu vou repetir isso, só 2 entenderam. O Deus que sonda os corações, Ele sempre está disposto a nos perdoar, quando fizermos isso de todo o coração. Aleluias. Olha lá no capítulo 12, 2 Samuel, versículo 13. Então disse Davi a Natã, olha o que Davi vai falar para Natã. Pequei contra o Senhor. Não foi contra Urias, não foi contra Batseba, não foi contra a nação de Israel. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Aleluias. Irmãos, é o maior benefício que nós podemos receber do Senhor, sermos perdoados. Vai e não peques mais. Todas as vezes que Jesus cura, vocês repararam que ele fala isso? Vá e não peques mais, a tua fé te salvou. A prioridade de Jesus é a nossa salvação, irmãos. A prioridade de Jesus é o nosso coração no altar dele. Lá no Salmo, abra comigo, Salmo 51, o Salmo que Davi escreve depois dessa situação. Olha o que Davi vai dizer ao Senhor. Olha o que ele vai orar ao Senhor, irmãos. Quando eu leio isso aqui, meu coração parte. Aleluias. Ah, meu Deus. Quantas pessoas estão assim na igreja, irmãos? Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o que Davi fala com Deus, o que ele estava passando. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sentiu que o Espírito Santo já não andava mais com ele. Ele sentiu que Deus já tinha o abandonado. Ele sentiu que Deus já tinha virado as costas, Deus já não estava mais para ele, mas ele estava enganado, Deus só estava esperando ele tomar uma decisão. Deus só estava esperando ele dar um passo. Aí no versículo 12, olha o que ele vai falar, irmão, isso aqui é o que mais me dói. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu a alegria da salvação depois dessa situação. O que mais doeu em Davi, irmãos, foi perder a salvação, essa sensação de perder a salvação. A alegria da salvação, que só aqueles que estão em Cristo Jesus, só aqueles que, assim ali como no livro, no Evangelho de João, capítulo 15, aqueles que estão enxertados na oliveira verdadeira, podem sentir. Sem mim não podeis dar frutos. Fora de mim vocês não dão frutos. O Senhor Jesus disse, eu sou a oliveira verdadeira. E estáis enxertados, ou seja, nós não pertencíamos. Mas Ele fez questão de nos fazer pertencer. Mas só para quem quer dar frutos. Porque Ele vai falar também que aquele que não dá fruto, Ele corta e joga fora para queimar no fogo eterno. Mateus capítulo 3, versículo 11 vai falar que o machado está posto à raiz. O Senhor veio como um machado, irmãos, para cortar a nossa relação como cristãos do mundo, mas a relação daquele também que não quer nada com ele dele. Para que no grande dia lá do trono branco, eles venham com um monte de desculpas, o Senhor fala assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E serão todos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas, irmãos, tudo isso porque um cara ficou em casa. Tudo isso porque um cara deixou de sair para a guerra.
Não tem nada a ver ficar em casa só dessa vez. Não tem nada a ver deixar de ir no culto hoje. Aí deixa de ir hoje, deixa de ir no domingo, deixa de ir na outra semana, deixa de ir mês que vem. Aí vem uma vez por mês só. Ainda tem a cara de pau de aparecer na Santa Ceia. Irmãos, eu não tenho papas na língua. A palavra do Senhor, infelizmente, é assim. É ela que fala. Quer ter comunhão? Tem. Quer não quer, vai queimar no inferno. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu só falo o que está escrito. Tem um jeito mais peculiar de falar, né? Mas é a verdade, irmãos. Não adianta ficar usando termos teológicos, contornando palavras lindas. Não adianta. Claro que o pastor faz isso como uma maestria excepcional e eu louvo a Deus por isso, por essa sabedoria. Sabe também nos exortar com belas palavras. Mas tem gente, irmãos, nos dias de hoje, só está massageando o ego. Já não prega mais esse evangelho da correção. Louva a Deus que aqui na BNH nós temos isso. Nós temos uma palavra que nos exorta. Nós temos uma palavra que nos corrige. Nós temos uma palavra que nos mostra o caminho da verdade. Nós temos uma palavra de direção. Nós louvamos a Deus por isso, irmãos. Mas tem lugares aí que estão lotados, diferente daqui, onde pessoas, não cabe nem pessoas, as pessoas estão em pé do lado de fora. Mas que ele está falando assim, olha, você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Como se só as coisas dessa terra fossem importantes. Deus não te trouxe nessa terra para sofrer. Ó, irmãos, o próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições, ou seja, a nossa caminhada ela vai ter algum sofrimento, sim. Na carne, sim, não na alma. Na alma vai ter se nós fizermos isso, como Davi, torna-me a dar a alegria da salvação, porque eu fiquei em casa, porque eu não fui para a guerra, porque eu não lutei. Irmãos, as consequências foram desastrosas na vida de Davi, por causa disso. Desastrosas. Depois, se nós estudarmos aí o ministério de Davi, nós vamos ver. Filho estrupando filha, filho matando filho, uma derrota total, uma bagunça. Nós vamos ver que a casa dele estava toda desordenada. Não adianta, irmãos, sermos bem-sucedidos nessa terra, se não formos bem-sucedidos no céu. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu acho linda, linda, linda. Ele fala assim, nós não deveríamos estar mais preocupados com os aplausos dos homens, do que nós deveríamos estar preocupados com o reconhecimento que vem de Deus. Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com os aplausos que vêm dos homens, com o reconhecimento que vem dos homens, do que o reconhecimento que vem de Deus. Davi entendeu isso aqui no Salmo 51. Ele entendeu que a sua vida deveria ser pautada pelo reconhecimento que Deus tinha dele, não por aquilo que os homens tinham acerca dele. Então aqui para nós encerrarmos, quero deixar 5 lições acerca dessa situação que Davi nos ensina. Primeira delas, um coração vazio abre espaço para Satanás fazer morada. Lucas capítulo 24, capítulo 11, versículo 24 a 26 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Louva a Deus que Davi reconheceu o seu erro. Mas muitos homens hoje não conseguem mais reconhecer. Nós saímos fazer evangelismo recentemente, irmãos. E de todas as pessoas que nós perguntamos, eu observei que uma coisa todos eles falaram em comum. Até comentei esses dias com um rapaz amigo nosso que foi junto. Todos eles disseram assim: eu estou desviado da casa do Senhor e nunca deveria ter saído de lá. Eu nunca deveria ter me afastado da presença do Senhor, porque agora eu não consigo voltar mais. Irmãos, todos os mendigos que nós conversamos com eles, todos desviados da casa do Senhor. Todos eram cristãos, se desviaram. Todos eles. Guerreiros que um dia ficaram em casa. Guerreiros que um dia deixaram de lutar. Guerreiros que um dia pararam de batalhar para ficar em casa. Estão ali, ó. Pode ir na pracinha da olaria ali, você vai encontrar um monte deles. Vai encontrar diácono, você vai encontrar presbítero, você vai encontrar pastor. Triste essa realidade, irmãos. Soldado ferido, mas um soldado que deixou de sair para a guerra também um dia. Estou aqui fazendo acusações, não, irmãos, nós estamos avaliando os dois lados. Nós, como igreja, precisamos abraçá-los e ajudá-los, para que eles possam voltar, porque senão é isso que acontece aqui, ó. Os demônios que o deixaram um dia, vão voltar
e encontrar uma casa limpa. E aí vai ficar difícil. Segunda coisa que nós aprendemos: ocupe-se das coisas de Deus e se envolvam com o reino dos céus. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha só que coisa interessante. Tantas pessoas saem da igreja para ser reconhecido pelos homens. E a palavra de Deus diz que servindo ao Senhor, isso acaba acontecendo como consequência. Quantas vezes servindo ao Senhor, acaba sendo, olha, grande homem de Deus. Louva a Deus pela vida do irmão, né, que está ali pronto para servir na obra do Senhor. Acaba sendo reconhecido, irmãos. Mas não é isso que nós buscamos. Nós não buscamos os aplausos dos homens. Queremos o reconhecimento também dos céus. Terceira coisa, nós precisamos aprender a resistir firmes na fé, irmãos. Não sei se vocês repararam, principalmente na Bíblia, você não vai ver mulher indo para a guerra. Mostra alguma mulher aqui que se levantou para ir para a guerra. Uma mulher que se levantou, vou ir para a guerra. As mulheres não se levantavam para guerrear. Os homens era que estavam lá na frente com a espada, tomando porrada, tiro. Como diz o amigo lá do Rio, era tiro, porrada e bomba, o tempo inteiro. Eram os homens que estavam lá apanhando. Irmãos, isso é uma obrigação nossa. Nós não podemos desfalecer, nós devemos resistir firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios. Se a gente começa a se contaminar com música secular, com as bebidas deste mundo, com os costumes mundanos, daqui a pouco acabou a sobriedade. Ser sóbrio, irmãos, é não estar contaminado. De acordo com a nossa legislação de trânsito, o que é ser sóbrio? Não ter nenhuma gota de álcool no sangue. Isso é sobriedade. Um exemplo, por exemplo, de sobriedade. Se nós tomarmos meia taça de cerveja e dirigirmos, somos pegos para bafômetro, cadeia, mais R$4.000 de multa, lei seca. É ou não é? Não entendo muito de lei não, mas é mais ou menos por aí. Então, irmãos, sede sóbrios. Ele vai continuar: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Como é que nós vamos vencer o diabo? Resistindo na fé. Mas como é que nós vamos ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não lê a Bíblia, não ouve uma pregação, não vem aos cultos. Como é que vai ter fé desse jeito? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós irmãos no mundo. Olha o que Pedro está falando. Não acha que você está sofrendo aflição, não. Todo mundo no planeta sofre. Olha o Covid aí. Irmãos, o Covid não veio só para o brasileiro, não. O Covid não é culpa do Bolsonaro, culpa do Lula. Não, irmãos, o Covid está para todo mundo. Lá na China, muitos amigos meus estão lá na China, trancados, 28 dias, dentro de um hotel para conseguir vencer a quarentena e poder trabalhar. Singapura, na Europa. Outros colegas estão lá em Singapura, está tudo fechado lá, irmãos. Tudo fechado, escola, supermercado, você está trancado dentro de casa. As pessoas quiserem comprar comida, entram na internet, no site do supermercado, escolhe o que quer comprar, paga lá com o cartão de crédito e entrega em casa. É assim que as coisas estão funcionando lá. Nem no supermercado você pode ir. Então o Covid, irmãos, veio para todo mundo. As aflições do mundo são para todos, crente ou não crente. Então não vai achando que na igreja, mas essas coisas estão tão difíceis para mim. Vai para o mundo para você ver o que vai acontecer. Vai ficar difícil do mesmo jeito. Aliás, vai ficar pior, porque lá você vai estar sem o Senhor. Vai estar sem Jesus. Quarto, seja sempre um soldado pronto para a guerra. Esteja sempre pronto para a guerra. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, olha, está no imperativo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmão, só veste a armadura quem vai para a guerra, não é verdade? Paulo está trazendo uma conotação aqui de guerra. Toma a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firmes. Quer ficar firme? Veste a armadura de Deus. Oração, Bíblia, jejum, os 3 pilares da vida com Deus. Os 3 pilares da firmeza da fé. Oração,
a Bíblia, oração e jejum. Por que a palavra primeiro? Porque a fé vem pelo ouvir. A oração, a fé produz relacionamento. O jejum te leva à intimidade. Uma coisa é você falar que conhece a Deus. Eu posso falar que conheço o presidente Bolsonaro. Eu posso falar que eu conheço o presidente Lula. Eu posso falar que conheço o presidente Obama. Eu conheço o presidente Obama? Nunca sentei com ele para comer uma colher de sal com ele. Conheço de ouvir falar, de ver, mas nunca de sentar com ele numa mesa. Então, irmãos, conhecer uma coisa, ter intimidade é outra. E o Senhor Jesus não te chamou para ficar sentado no banco só para conhecer de ouvir falar. O Senhor te chamou para guerrear com Ele nas guerras. Quem guerreia, irmãos, ouve as estratégias direto do general. Ele quer te passar as estratégias diretamente, você não precisa de intermediário. E aí, por último, as batalhas que nós lutamos, elas produzem em nós marcas. E o guerreiro no reino de Deus tem que ter as marcas da salvação. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Portanto, ninguém me importune, diz Paulo, porque carrego comigo as marcas de Cristo. Deixa muito claro a sua posição em Cristo Jesus. Eu não vou me deixar contaminar com esse mundo, eu tenho as marcas de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, eu regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. As marcas têm que estar no nosso DNA, tem que estar no nosso caráter, tem que estar na nossa rotina diária, tem que estar na nossa vida, aonde quer que nós estejamos, seja no nosso ambiente profissional, seja nos nossos negócios. Irmãos, me dói, irmãos, ver época de declaração de imposto de renda, quantos irmãos sonegando imposto, comprando notas falsas, recibos falsos, para poder restituir lá no imposto de renda. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Infelizmente. Servos do Senhor que se dizem, né? Na verdade não é, me desculpe, mas não é servo. Porque servo de Deus não faz isso. Correndo atrás de falcatruas, de negócios nécios, escusos, por debaixo dos panos, só para poder desenvolver os seus negócios. Irmãos, quem serve a Deus, empresário que serve a Deus não precisa disso não. Empresário que serve a Deus precisa de Deus. A fórmula matemática é ele e Deus. Não é ele e os negocinhos, não. É ele e Deus. O cara que trabalha lá na sua empresa, não precisa. Ó, irmão, meu jovem, estou te mandando dar uma pernada aí. Faz isso aí por mim, debaixo dos panos. Não, irmãos. É difícil? É. Eu sei que é difícil. Contei esse pastor esses dias, um cara me parou um dia na rua para me oferecer propina. Quando trabalhava em outra empresa. R$1 milhão, irmãos. Eu com 47 mil de dívida para pagar. Ganhava 1.500 conto com prestação de 2 mil para pagar da casa. Jesus amado, que prova. Mas eu falei com ele assim, olha, o que meu Deus dá é o suficiente. Irmãos, nós vamos ter uma posição diante deste mundo. E realmente eu louvo a Deus por isso, que o Senhor nos fez vencer em todas as coisas. Paulo fala, em todas as maneiras eu sei me portar, a tanto ter abundância quanto padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não nos deixemos, irmãos, levar pelas coisas deste mundo. Não nos deixemos dominar pelas belezas deste mundo. Não nos deixemos enganar. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz no maligno. Esse mundo está perdido. Não tente se dar bem, tendo que se afastar do Senhor. Se aproxime do Senhor para que Ele te faça se dar bem. Para que Ele te faça ser bem-sucedido. Para que Ele te faça vitorioso. Tem que ser por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A honra, a glória para sempre. Amém. Vamos colocar de pé, ministério de louvor, que quiser ir preparando. Vamos fazer uma oração. Irmãos, quando eu tenho dificuldades, irmãos, em que estratégias tomar, sempre vem. Hoje mesmo eu estava cantando esse hino, cantando assim, né? Que a gente não canta, né? Mas tem um corinho que diz assim: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei.
nele confiarei. Feche teus olhos. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Receba o poder de Deus sobre a sua vida nesta noite. Receba o renovo do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Receba as forças que só o Espírito Santo pode te dar para vencer. Talvez as pessoas não sabem o que está acontecendo na sua vida, mas Deus sabe. Talvez você não está tendo forças para sair dessa situação. Talvez você está preso, trancafiado dentro de casa. Um guerreiro que perdeu as forças, porque o mundo que está ao redor está tentando te sucumbir. Mas deixa eu ministrar sobre a sua vida hoje o Espírito de Deus, o poder que vem de Deus, a renovação que vem de Deus, para que você possa ser levantado pelo Senhor, para voltar a guerrear. Saia dessa zona de conforto. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te dizer que você está confortável. Não se sinta confortável com essa situação. Saia dessa situação. Se levante para o Senhor. Pai, eu te dou graças pelos teus filhos nesta noite. Eu te louvo, ó Senhor Jesus Cristo. Mas peço-te, Pai, fortaleça os teus filhos. Não os deixe, Pai, padecer pelas coisas deste mundo. Não os deixe que eles fiquem hipnotizados, ó Senhor, pelas coisas deste mundo. Antes, Pai, que o Senhor possa mostrar as glórias que só o Senhor tem para nos dar, que estão reservadas aí contigo nos céus. Que o Senhor possa nos revelar dia após dia, meu Deus, numa vida de intimidade e oração, aquilo que só o Senhor pode nos dar na salvação gloriosa que está contigo guardada na Nova Jerusalém. Ah, Santo Deus, fortalece os teus filhos, guarda cada homem que está aqui nesta noite e cada um que não pôde vir, aquele que nos assiste em casa, Pai, seja ali pelo aplicativo no celular, seja na sua televisão. Senhor, visita o Pai. O Senhor vai trazendo agora, ó Pai, um despertar para os teus filhos, que teu Espírito Santo venha arder nesses corações como um fogo, como brasas vivas do teu altar, como aquelas que tocaram nos lábios ali de Isaías, Pai, e o fizeram um novo homem, e o levantaram para a grande obra. Que o Senhor possa levantar nesta noite, meu Deus, profetas dessa geração, homens corajosos, ousados, que entrarão com ousadia na sala do trono e alcançarão a tua misericórdia e a tua graça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Antes de cantar um louvor, quero fazer uma pergunta, irmãos. Pode ministrar, não tem problema. Quero fazer uma pergunta, irmãos. Eu sempre gosto no final do culto fazer essa pergunta. Alguém entre nós que entrou aqui desanimado, que tinha desistido, que já tinha se afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não fez um relacionamento, não estabeleceu uma relação com o Senhor de intimidade, mas nessa noite entendeu que é hora de sair de casa, é hora do guerreiro se levantar e ir para a guerra? Alguém nessa noite que quer levantar sua mão para o Senhor e dizer: a partir de hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus, Ele vai ser o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu vou guerrear com Ele? Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão hoje? Se alguém levanta sua mão, eu quero te conhecer. Amém? Se tiver alguém em casa, por favor, deixe o seu nome ali no chat. Tente nos procurar através do Instagram, nas redes sociais. Chame-nos lá no direct. Nos procure, nós queremos orar por você também. Nós queremos te conhecer, tá bom? O Senhor, Ele tem guardado um bom lugar para você aqui, ó, pertinho dele. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar essa igreja em nome de Jesus. Quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como a corça, anseio por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu.
regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como a corça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Aleluia.